gente as mais recentes notícias sobre o caso do influenciador Lito Souza. A esposa de Lito Souza, a Mila Said, ela comentou sobre o estado de saúde do influenciador, que foi diagnosticado com câncer e com a doença de Creutzfeldt-Jakob. Segundo a Mila, as duas doenças não têm relação uma com a outra e ela revelou que o câncer dele está sob controle. Nessa quarta, o Lito apareceu em um vídeo no YouTube falando sobre o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob. Além de afirmar que quer continuar o seu legado, o influenciador pediu que os fãs não fiquem tristes com o estado de saúde dele. Na terça, a esposa revelou que a família ainda não conseguiu uma vaga em nenhum dos estudos que poderiam oferecer uma possibilidade de tratamento. A principal possibilidade era uma tentativa com a Ionis Pharmaceuticals, mas a empresa informou à família que os estudos estão fechados para novos participantes e que não é possível autorizar o uso compassivo do remédio por enquanto. A outra resposta veio do Broad Institute. Segundo ela, a instituição se mostrou disponível para uma entrevista inicial, mas o Lito seria incluído no grupo de controle do estudo, aquele que não recebe o medicamento. E diante dessas respostas, a família está aguardando agora a abertura de uma vaga em um dos outros estudos. Mas por que essa urgência é tão grande? Eu estou ao vivo com Marco Aurélio Fraga Borges, que é neurologista do Instituto de Neurologia de Goiânia, para nos ajudar a entender essas e outras perguntas. Doutor, muito boa tarde. A doença de Creutzfeldt-Jakob, ela evolui muito rapidamente. Por que no caso do Lito, cada semana pode fazer uma diferença na possibilidade de ele ainda cumprir os critérios de inclusão nesses estudos experimentais? Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer inicialmente o convite para a entrevista. Bom, ela é uma demência rapidamente progressiva, certo? Então, a questão de inclusão ou não de um paciente em um estudo não depende da situação, não depende só do diagnóstico, tá? Depende dos critérios de cada estudo, certo? Então, assim, segue rigorosos normalmente processos para serem, digamos, para considerar que o paciente é adequado para o estudo. Se foge alguma coisa que o paciente não pode ser apto, foge da metodologia, o paciente não pode ser incluído no estudo. Ele ainda mantém a lucidez, a gente viu inclusive ontem um vídeo dele, né? Apesar dessas perdas físicas que são muito importantes, essa condição ela pode representar uma janela de oportunidade para testar uma medicação antes que a doença provoque aí um comprometimento neurológico maior? Sim, é claro, certo? Mas lembrar que quando a gente fala em doença priônica, certo? Hoje, o que a gente tem estabelecido são tratamentos sintomáticos que têm o intuito de melhorar a qualidade de vida, tá? E dar a chance da pessoa ter uma boa, alguma qualidade de vida nos dias que se seguem da doença, né? Porque não deixa de ter um comportamento degenerativo, só que é um comportamento rapidamente progressivo. E uma questão importante, eu não tenho um medicamento assim que tá realmente assim que tem um futuro ainda muito promissor para a doença de Creutzfeldt-Jakob, né? Então, isso eu sei que assim fica todo mundo naquela esperança, querendo ver uma coisa nova, alguma coisa acontecer, algum tratamento, porque a gente tem tratamento para tanta coisa diferente hoje em dia, né? Tanta coisa que há 10 anos atrás a gente não tinha, mas ainda há doenças que, por sua raridade, carecem muito de pesquisa. Ou a gente sabe que não existe tratamento capaz de interromper ou de reverter essa doença, mas estamos exatamente falando aqui em questão de rapidez. Por que essa rapidez para entrar num estudo experimental é ainda mais importante no caso de enfermidades como essas, que destroem os neurônios de forma tão acelerada? Certo. Lembrar que nós entendemos a agonia, a angústia, o anseio da família e de quem está vivendo aquela situação, certo? Porém, se faz algum tipo de estudo, de tratamento, certo? E se perde no processo que é regido por toda a metodologia de algum estudo, certo? Acaba que no final das contas, as pessoas que talvez possam ter algum benefício na sequência por conta desse estudo, acabam que vão ficar prejudicadas, né? A gente vive numa era que a gente tem que ter um comportamento ético muito sério quando a gente se fala em estudo, justamente para não acontecer igual a gente viu acontecendo
em algumas situações de, por exemplo, estudo sendo publicado e tendo que ser despublicado. Onde já se viu isso? Mas isso aconteceu, né? Então, assim, quando a gente fala isso, principalmente em experimental, medicações novas, tratamentos novos, tudo tem que passar por um processo muito rigoroso, né? E se foge da metodologia, realmente a gente pode ter consequências amargas disso, não só para a pessoa, mas quem vem ter o problema também na sequência. E, doutor Marcos, se eu posso dar também uma opinião, é importante para essas famílias que estão nesse desespero completamente compreensível quando envolvem doenças como essas, não se deixarem levar por charlatões, porque, infelizmente, em momentos como esse, sempre aparece um médico milagroso, um cientista milagroso, alguém que decidiu descobrir uma planta que fica lá no interior do Piauí, que vai fazer essa cura. Eu acho que esse também é um ponto muito importante, né, da gente trazer aqui. Não, agora é o momento da gente trazer conforto, da gente trazer segurança. Isso que você acabou de falar, esse principal charlatão e picareta, às vezes é o próprio familiar, é um familiar, entendeu? Que traz, é um vizinho, né? Que vai trazer uma cura milagrosa, uma falsa esperança. E isso, ao invés de trazer um conforto para aquela situação que é triste, né? Que é sofrida, né, acaba trazendo mais angústia ainda, certo? Né? A gente é muito acostumado com essa coisa, assim, do lidar com o nascimento, mas a gente tem dificuldade de lidar com essas situações que acabam trazendo uma brevidade da vida, né? Então, realmente, assim, nessa hora a gente precisa de ter mais o amparo, né, dar à família o apoio, o acolher, né, a segurança de quem está ali próximo, a segurança para quem está próximo, que vive aquela angústia. Doutor, eu tinha até uma pergunta mais técnica para fazer, mas já que a gente entrou nessa seara, eu acho que ela é muito importante porque, infelizmente, a ciência e a angústia familiar, elas raramente andam muito próximas. Então, eu queria até, no sentido para além da família do Lito, que a gente está vendo, acompanhando visualmente, mas a gente sabe que diariamente tem pessoas lidando com doenças muito graves e com esperanças que a ciência possa revertê-las. Como é que o senhor, como profissional da saúde, pode indicar uma conversa com esses pacientes? E não apenas com eles, acho que mais ainda com a família. Porque às vezes até o paciente ele é muito mais compreensivo, mas a família que tem dificuldade de aceitar que as coisas levam um tempo, né? Justo, né? Tratar, né? Nem sempre a gente tem uma medicação para tratar uma doença, certo? E tratar não é só o remédio, né? O tratar explica assim, orientar, todo mundo colocar o seu pé no chão, entender a situação, informar, compreender, né? Tentar entender quais são os passos a partir daquele momento, certo? Porque quando a gente está com doenças tratáveis, ainda mais com doenças curáveis, ótimo, mas às vezes, assim, o entender, assim, tentar quando eu tenho algo que é desconhecido dali para frente, quando eu tenho uma situação que é uma situação que assim significa uma finitude, né? Todo mundo realmente fica muito angustiado. E o nosso papel como profissional de saúde não é só dar uma medicação, né? É tratar, e o tratamento não é só para o paciente, é para a família inteira, para todo mundo que está convivendo ali naquela situação. Informar, muitas vezes, orientar, vai ser mais benéfico do que dar um remédio. Informação é sempre importante na hora da saúde, na hora do voto, na hora de vários aspectos da vida, na hora de tomar vacina, lembrar sempre que é importante tomar vacina, parar com esse movimento ridículo anti-vacina. Doutor, muito obrigado. A gente até se emociona falando, você vê que a gente fica meio nervoso e ainda bem, não tem nenhuma situação parecida na família, mas como vemos a angústia do Lito, como vemos a angústia da família, eu acho que também é importante você, como profissional da saúde, trazer essa informação de que a saúde, vocês profissionais, são quem mais querem que as pessoas realmente fiquem curadas, mas de fato que sejam curadas e se mantenham saudáveis, né? Não fiquem só nessa ilusão de cura. Muito obrigado por participar com a gente. Perfeito. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.